Discurso para o Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu parceiros comerciais de que Washington não irá mais tolerar ações comerciais injustas. Segundo ele, práticas predatórias estão distorcendo os mercados. Diante da elite econômica mundial, o presidente americano prometeu a amizade e a cooperação do país. Trump ressaltou ainda que colocar os Estados Unidos em primeiro lugar não significa o seu isolamento. O discurso de Donald Trump era um dos mais esperados em Davos. Na sequência, ele participou de uma conversa, uma sessão de perguntas e respostas. E nessa conversa, o americano voltou a atacar a imprensa e foi vaiado pelo público do evento. Alguma surpresa aí no discurso do Trump, ou Madu? Você acompanhou? O que você achou? Não, eu acho que essa é nenhuma surpresa. Até o fato, dele dizer que pela primeira vez um homem de negócio ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, uma bobagem danada, mas o que ilustra muito bem isso foi o fato que aconteceu hoje, pelo menos, que foi divulgado, que os Trump pediram ao Museu Guggenheim, lá de Nova York, emprestado um quadro do Van Gogh, para botar na sua sala íntima, ao que a curadora do museu respondeu com toda a delicadeza que não poderia ceder a obra do Van Gogh, mas em compensação oferecia uma obra de um artista italiano, que agora me escapa o nome, do artista contemporâneo, que é um vaso sanitário todo em ouro, maciço, inclusive a descarga, e que ligado aos canos, a rede de esgotos funciona. Foi a resposta que ela deu. Eu acho que foi muito representativa, assim, do que a comunidade sente do presidente americano. Andreasa, o que você achou do discurso do Trump? Eu acho que o Trump deveria aceitar a oferta da curadora do Guggenheim, instalar o trono e fazer cocô nele. E devolver, limpar, obviamente, e devolver para o museu. Seria uma bela iniciativa, e aí ficariam todos no mesmo nível. Sobre o discurso do Trump, fora o ataque à imprensa, que eu lastimo, em primeiro lugar, um discurso coerente com o que ele tem feito, raríssimo para um político, desde a campanha. Fiel aos seus eleitores, cumpre aquilo que prometeu. Lembro o discurso memorável, escrevi sobre ele no Globo, também apanhei para burro dos politicamente corretos, dos progressistas, porque ousei analisar o discurso do Trump, aquele feito na ONU, na Assembleia Geral, primoroso discurso, e esse agora foi na mesma linha de defesa dos interesses dos Estados Unidos, pedindo de forma legítima para que sejam revistos os acordos que ele considera espúrio para o país que ele preside. Que maravilha tivéssemos um presidente que fizesse o mesmo, não está se negando a comerciar, propõe acordos bilaterais, eventualmente acordos de grupo, mas que tenham condições favoráveis para os Estados Unidos, que não sejam bons para a China. Fez uma crítica duríssima à China nesse discurso. A gente tem que parar de ficar tratando da espuma e daquilo que querem que a gente pense sobre os discursos do Trump e ler e ouvir o que o cara está dizendo. Luciana Bertolin, o que você achou do discurso do Trump? Olha, as críticas a medidas protecionistas foram rebatidas, inclusive aqui em Brasília, porque os Estados Unidos protegem muito o comércio interno, o Brasil também protege, foi condenado inclusive no ano passado na OMC por conta de apoio à indústria automobilística, de informática, então é natural e foi até a avaliação de que foi um discurso mais moderado de Trump. Mas eu queria puxar a sardinha para a imprensa, que político aqui no Brasil e político nos Estados Unidos é a mesma coisa. Enquanto está sendo elogiado, enquanto não recebe crítica, todo mundo está de bem com a imprensa. A lua de mel está em pleno vapor. Agora, quando começa a ser criticado, quando começa a ser muito questionado, os políticos, eles acham que tudo é culpa da imprensa, que está sendo perseguido. Isso acontece lá e acontece aqui também. Aliás, só para a gente encerrar o assunto Davos, acho que a gente pode falar também, porque eu estava lendo aqui algumas análises.
Viu, Andreasa, o Temer foi pro fórum na Suíça para dizer ao mercado internacional que o Brasil voltou, né? A gente até chegou a falar muito um pouquinho antes da viagem, mas isso não aconteceu. Pouca gente parece ter notado o presidente lá em Davos. Foi montada, né, uma agenda intensa aí de reuniões, almoços, jantares com empresários, mas a análise que eu estou até lendo aqui no Globo ficou muito distante, né? Praticamente não teve grande retorno. E o país emergente que chamou a atenção de fato foi a Índia, né? Para o Brasil, o que significou Davos? Nada, né? Ou, enfim, o que a gente pode falar um pouquinho da participação brasileira para a gente encerrar esse tema? A gente podia lembrar novamente da entrevista do Meirelles desde Davos para o Marcelo Madureira. Aquilo ali foi muito representativo. Foi muito representativo da atuação do Brasil. E o Michel Temer, particularmente, ele é que nem vinho francês. Por favor, eu adoro vinho francês, não estou ofendendo o vinho francês, eu adoro, mas não viaja bem. As viagens internacionais do Michel Temer são desastrosas, e me parece que seria melhor ter ficado aqui. No momento de instabilidade que o Brasil vive, econômica, que tem inclusive uma forte matriz de insegurança jurídica, não há muito o que qualquer um possa fazer para defender investimento no Brasil. A verdade é essa. Temos que arrumar muita coisa aqui dentro antes de pedir para os outros colocarem dinheiro aqui. Só louco coloca dinheiro aqui. Só mafioso, só bicheiro, só miliciano, só traficante. Aqui é bom para esse tipo de negócio. Vai lá, Madu. Não, eu acho o Andreasa achou sensacional lá o porre do ministro Meirelles. Mas foi, né? Mas eu acho... Foi sensacional. Não, maravilhosa foi a sua intervenção, Marcelo Madureira. Que é isso? São seus olhos. Mas olha só, com uma agenda tão complicada aqui no Brasil, então o que eu sei, por exemplo, lá, que no discurso dele, ele não falou de corrupção, não falou da luta contra a corrupção e foi inquirido lá pelo dono lá de Davos, pelo João Dória lá de Davos, né? Por não ter falado de corrupção. Ao que parece, o presidente Temer enrubesceu, né? Dizendo que foi uma falha, foi um lapso. Não, foi um ato falho. Eu acho que melhor, é aquela história, boa romaria faz quem em sua casa fica em paz. No caso aqui não teria muita paz, mas só a agenda importantíssima de botar a reforma da Previdência para andar e ser votada já é motivo suficiente para não ir a Davos. Fazer nada, principalmente. Luciana Berdolim. Olha, a viagem, na verdade, serviu mais para o presidente divulgar mensagens de lá para o mercado interno do que realmente para o mercado internacional. Porque todo mundo, o ministro Moreira Franco, divulgou vídeo falando das vantagens, dos avanços que o governo brasileiro teve. O presidente também disse que foi uma viagem super importante. Meirelles disse, é bom lembrar que foi chamado, né, pelos investidores, todo mundo estava falando que ele precisava ser candidato à presidência da República, mas fica aí o alerta, né? Que depois de beber não dirija e também não dê entrevista.